Muito bem, seguimos falando sobre esse assunto. Você viu que dexametasona foi muito falada nessa reportagem. Então a gente vai esclarecer tudo sobre esse tema que foi talvez o mais importante da semana no foco e no combate, no foco do combate ao coronavírus. A Sociedade Brasileira de Infectologia comemorou nessa semana a notícia de que este corticoide, dexametasona, diminui em 33% a mortalidade de pacientes com Covid-19. Mas é importante que o remédio só seja usado com indicação médica, aliás, como os especialistas reforçaram, já que tem efeitos colaterais. Para explicar melhor este tratamento, participa com a gente mais uma vez meu amigo Dr. Álvaro Costa, que é infectologista, e vai nos ajudar a esclarecer, dizer se isso é uma boa notícia e até que ponto. Doutor, quais são esses efeitos colaterais? Bom dia. Bom dia, Zucatelli. Essa semana a gente viu esse estudo aí publicado a respeito do uso de corticoide na Covid-19. A gente viu com otimismo, porque é um estudo grande, um estudo controlado, que avaliou os pacientes mais graves. Acho que é importante falar isso, os pacientes graves, os intubados e os pacientes que precisaram de oxigênio durante a evolução. E o que foi visto é realmente um benefício, a diminuição de mortalidade, mas nesses grupos de pacientes, os graves. Então a gente tem que lembrar muito para a população o tempo inteiro que pacientes com a forma leve, que é a maioria dos casos, quem não tem necessidade de oxigenoterapia, o corticoide não é indicado, não é para ninguém ir nas farmácias comprar corticoide, dexametasona, porque isso, automedicação nessa história aí da Covid-19 aconteceu inúmeras vezes e a gente vive falando para isso não ir comprar remédio na farmácia sem prescrição. O corticoide é uma medicação que pode ter eventos adversos graves, pode cair o sistema imunológico, propiciar uma série de outros problemas, então só é para ir procurar essa medicação com orientação médica e pacientes precisando de oxigênio e pacientes graves, ou seja, pacientes internados nesse momento. Veja, para a gente deixar isso muito claro, não serve para prevenção. Eu sei que parece que a gente está chovendo no molhado aqui, mas não está não, porque da outra vez já aconteceu isso. Quando a gente fala no medicamento, o pessoal corre para a farmácia e faz estoque. E aí toma e pode ter um problema sério. Doutor, não é para prevenção, não é para a gente tomar se começar. Ah, testei positivo, vou tomar dexametasona. Não é assim, certo? Exatamente, Zucatelli. Isso aconteceu na história recente aí da Covid-19 com a cloroquina, com o uso lá, apareceram os anticoagulantes, com o ibuprofeno. Então vamos fazer que nesse momento a gente não repita a história recente que a gente teve das pessoas irem às farmácias, comprarem essas medicações, estocarem essas medicações. Não é pra gente ter esse tipo de conduta. Parece que existe profissional da área da saúde que esclarece a população, que indica o momento certo de introdução da droga. Todas as medicações da Covid estão sendo estudadas, a evidência está sendo construída de benefício ou não dessas intervenções. Então, bastante cuidado. Então, a gente vê com otimismo o corticoide Foi notícia muito boa nas últimas semanas, a gente ficou bastante animado em diminuir mortalidade, a gente que está atuando, vendo os pacientes nos hospitais, mas só para paciente internado, não é para ninguém comprar e nem estocar remédio em casa, no caso da dexametasona. Importante, alerta importante. Doutor, Lidiane tem pergunta para o senhor. Doutor Álvaro, é uma grande Ótimo. questão. Quem já se contaminou por Covid e se curou, tem o risco ainda de se contaminar novamente? Oi, Lidiane, bom dia, obrigado pela pergunta. Bem, essa é uma dúvida que todo mundo tem no dia a dia de saber quem já teve contato com o vírus, montou uma resposta imunológica, qual é a duração dessa resposta. A gente sabe sim, em estudos em primatas e também até alguns estudos atuais, de quem teve a doença, quem teve a resposta imunológica, curou, se evoluiu bem, tem um nível de anticorpo e tem uma proteção. A grande dúvida, Lidiane, é se esse nível de anticorpo e a proteção, quanto tempo que ela dura no corpo do paciente, quanto tempo depois, se eu me expuser novamente ao vírus, eu vou ter a proteção, e se em diferentes grupos de pacientes com imunidade diferente, também qual que é a durabilidade e efetividade dessa proteção. Existe uma resposta imunológica, se produz anticorpo, muito provavelmente tem uma ação de proteção sim contra uma segunda exposição. A questão é saber quanto tempo dura essa proteção e para quais grupos de pacientes tem diferenças entre essa capacidade ou não, essa primeira infecção, de proteger definitivamente para o resto da vida de uma nova infecção para o coronavírus. Doutor, tem alguns temas que vão e voltam quando o assunto é o debate e, afinal, o que pode nos contaminar, o que não pode nos contaminar. E a pergunta dos telespectadores é sempre muito importante por isso. O Ronaldo, que é de Manaus, um abraço ao pessoal de Manaus, quer saber se pode pegar coronavírus pela roupa e se o vírus sobrevive no tecido das camisetas, por exemplo. A pergunta dele é importante porque eu já vi uma primeira informação dizendo que sim, depois que não, e a gente fica realmente sem saber, doutor.
Olha, Ronaldo, essa pergunta é muito boa. Volto a falar que a gente está construindo conhecimento sobre a transmissibilidade do coronavírus. A gente sabe que é uma doença de transmissão respiratória, tá aí o uso da máscara como estratégia muito importante na prevenção dessa doença, mas também a gente sabe da transmissão por você encostar em superfície contaminada. A questão é, qual é a magnitude dessa transmissão? Será que ela é tão efetiva quanto a questão da transmissão respiratória? A gente acredita que sim, mas não sabe mensurar o nível de infecção de superfície. Mas, nesse momento, a gente está redobrando a atenção à higienização de superfície, nas roupas também. Então, pode ser sim que você possa ter uma transmissão por essa via, por encostar em superfície contaminada, isso é claro, na infecção pelo coronavírus, mas em tecido, em outras superfícies, a gente está avaliando o potencial. Na dúvida, sempre higieniza a mão, isso é um conselho que a gente está dando o tempo inteiro, desde o começo da epidemia. Sempre utilize máscara como uma barreira, isso é importantíssimo na prevenção, mas sim, superfícies, tecido, mesmo superfícies rígidas, podem ter o potencial de transmissão, então, cuidado, encostou em superfície desconhecida, higieniza a mão, lava a mão, faça a intensificação da desinfecção de superfície onde você coloca a mão, porta, maçaneta, locais onde realmente tem uma circulação de pessoas. Nesse sentido, a prevenção por contato é bastante importante, a gente tem que avaliar e tem que orientar a população. O Pedro Oliveira, que é de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, pergunta quanto dura o período de incubação. A gente sabe isso com precisão já, doutor? E quando é o maior perigo de transmissão? Pedro, também uma boa pergunta. O período de incubação do coronavírus nos estudos, mais ou menos 2 semanas. A gente entende que na primeira fase da doença, quando o paciente tem aqueles sintomas, está tossindo, está espirrando, onde ele tem uma eliminação pela via respiratória alta, onde tem o maior potencial de transmissão, à medida que a doença vai passando nos dias, 4º, 5º, 7º, chegando no final dos sintomas, a transmissibilidade diminui e ela é mais intensa realmente nessa fase inicial, no início dos sintomas. E também há estudos avaliando a possibilidade de transmissão antes dele ter sintomas, o estado pré-sintomático na verdade. Então, assim, nas fases iniciais a transmissão é maior e ela vai diminuindo com relação quando o paciente melhora os sintomas e chega nas fases mais finais, depois do 7º, 8º dia. Então, crítico é a primeira semana com relação à transmissão da doença. Doutor Álvaro Costa, infectologista, sempre muito gentil com a equipe do Fala Brasil, especialmente com você, nosso telespectador, nossa telespectadora. Doutor, obrigado, um abraço grande, um ótimo fim de semana. Vá mandando suas perguntas, você continua participando aqui do Fala Brasil, edição especial de sábado. Coloca o WhatsApp pra gente aí, por favor, vamos colocar na tela o WhatsApp, para o pessoal mandar outras perguntas e poder responder e ter as perguntas respondidas pelos nossos especialistas. Daqui a pouco tem mais entrevista.